Olá, tudo bem? Então, vou fazer umas lives aqui para Escorpião. Entramos em Escorpião ontem, no dia 22, às 19h59, né? A cada ano existe uma hora astrológica, mas ele nunca sai fora dos padrões, tá? Então, entramos no signo de Escorpião. Eu vou fazer uma sequência a cada dia um pouco sobre o signo de Escorpião. Então, o Sol, ele andou por toda a casa zodiacal do signo de Libra, e agora ele começa a andar por toda a casa zodiacal pelo signo de Escorpião. E assim sucessivamente. Nós temos, dentro do nosso mapa astrológico, um mapa natal, né, um gráfico, e nesse gráfico ele percorre as 12 casas zodiacais, os 12 signos do zodíaco, tipo isso aqui, ó, que nós temos aqui, ó. O Sol hoje ele tá aqui em Escorpião, que tá aqui atrás de mim. Aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui em Escorpião. Então ele entrou aqui e ele vai percorrer todo esse gráfico, né? Que são os graus, que são 30 graus. Depois ele percorre o signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixe. E aí, sucessivamente, ele faz essa roda, que é o nosso, dentro do nosso mapa astral. Então, parabéns aos escorpianos. Uma nova fase começa, uma nova fase de renascimento, porque Escorpião, ele é o renascimento, ele é a transformação, ele é a cura. E aonde ele estiver no seu mapa, o signo de Escorpião e o Sol em Escorpião, ele vai estar trazendo grandes transformações internas. Provavelmente essa semana que entrou na transição de Libra com Escorpião, porque Libra, ele traz toda uma energia de ponderação, de equilíbrio, de justiça, de dar as mãos, de não se aborrecer, de permitir para que o outro fale, permitir, às vezes o libriano paga para não se aborrecer, dentro da sua ponderação, mas o escorpiano ele não é isso. O escorpião ele vem realmente trazendo as transformações mais internas. E talvez essa semana vocês tenham sentido muito isso. E o que acontece é que, além de toda essa transição astrológica hoje, que entrou o signo de Escorpião, nós também temos vários trânsitos sobre o céu, né? Muitos trânsitos sobre o céu. Se a gente falar em trânsito astrológico, é exatamente como se fosse uma via com trânsito de ida e vinda. Então, os planetas, né, as luminárias passam por esses trânsitos sobre nós periodicamente, uns mais rápidos, outros mais lentos. E mediante a tudo isso, nós sentimos essas transformações, principalmente nesse ano de 2020, em que as transformações elas estão desafiadoras em todos os sentidos e para todas as pessoas, independente do signo que esteja regendo e do signo que você tem solar. O signo solar é quando você nasce, o Sol ele se coloca no horizonte. Então, ele determina o seu signo naquele exato momento que você nasceu, dentro do seu mês, do seu dia, ano e horário. Por isso que a gente pede a hora de nascimento para saber qual era o Sol, qual era o astro-rei, em que signo que ele estava naquele exato momento. Então, é muito necessário que para se fazer um mapa ou previsões, qualquer tipo de mapa, porque a astrologia ela não só tem um mapa natal, né? Mas então vamos lá, então vamos falar sobre os escorpiões. Amo é o meu signo, estou de cara para a data do meu aniversário e amo ser de escorpião, porque o escorpião ele me ensina eu vivo em grandes transformações periodicamente, tá?
Então é de 23 de outubro a 21 de novembro, é representado por um escorpião ou uma águia, serpente ou dragão. É de natureza negativa, feminina, noturna, fixa, é do elemental da água, frio e úmido, energético e explosivo. E quando a gente coloca aqui que ele é do elemental da água, significa emoção, significa interiorização, significa intuição aguçada. O escorpião, ele tem por mérito saber o que vai acontecer antes dos acontecimentos. Até porque ele teve que emergir e novamente subir como uma fênix para que ele pudesse ser entendido dentro das convicções que ele foi buscar dentro de si ou no próprio submundo, né? Como conta a grande história. Fisicamente rege os órgãos genitais externos, vesícula, intestino grosso. A predisposição mórbida do escorpião, doenças venéreas ou relativas ao sistema reprodutivo, envenenamento, hemorroidas, hérnias, sinusites, renites. Caráter de escorpião. O escorpião é audacioso, ele é energético, ele é prático, tenaz, apaixonado, voluntarioso, prudente, puritano, calculista, independente, hábil, sensual, sexualmente extremamente ativado. Eu acredito que seja um dos signos do zodíaco mais ativado sexualmente. A primeira coisa no escorpião, ele é a pele, ele é a natureza de quando se encontra o outro, né? A energia da sexualidade é muito, mas muito forte, tá? Os defeitos de escorpião, ele é violento, rude, desconfiado, vingativo. Escorpião, ele espera a hora certa. Escorpião, isso homem e mulher, ele tem uma tecla delete. Ele custa tomar uma decisão relacionada a alguém, do seu meio, da sua família, da sua amizade, dos seus colegas de trabalho. Mas quando ele quer realmente esquecer uma pessoa, ele tem uma tecla delete e que ele não lembra mais daquela pessoa que existe. Eu acredito até que isso seja uma autodefesa dos escorpianos, tá? Tecla delete mesmo, ele não lembra mais daquela pessoa. Ele, quando se afasta de alguém, é porque algo muito sério aconteceu e ele não permite que os problemas ou o que foi feito com ele se repita. Então ele realmente se afasta, corta todo o seu ambiente e a tecla delete. E a pessoa fica sem entender o porquê que saiu da vida de um escorpião. Seja homem, mulher, relacionamento, trabalho, até mesmo dentro da família. Isso é uma análise que o escorpião tem. Às vezes, muitos escorpiões nem percebem esse tipo de comportamento que ele tem, mas ele deleta mesmo, tá? É vingativo, ele espera o momento certo para se vingar. E, na realidade, o escorpiano ele tem um período do trânsito da vingança, né? Ele tem um período. Ou ele chega à infância e começa a perceber que ele tem isso, né? Ele toma consciência sobre isso. Quando chega na adolescência, para a maturidade, ele sabe do seu potencial de vingança, porque ele realmente se vinga. Ou ele para, porque ele é árduo, ele é perverso, ele manipula, ele não deixa nada passar, principalmente quando prejudicam, tá? Ou ele, na idade da maturidade, ele sabe que aquilo também é prejudicial a ele, tá? Porque o escorpião, ele consegue lidar com o inimigo dentro daquilo que ele considera inimigo durante muitos e muitos anos, para vê-lo realmente se prejudicar. Isso é uma ênfase muito forte nos escorpião. Ou ele para, porque ele sabe que ele perde muito tempo da sua evolução, muito tempo da sua vida
querendo ver o outro realmente, literalmente, se ferrar. Então, existem de 3 a 4 fases. E isso é muito bom a gente até ver dentro de um mapa astrológico, um mapa natal, né, da pessoa, para saber se essa característica está muito em ênfase, né, ou não. Mas é muito difícil um escorpiano não ter isso, tá? E se você colocar assim, ai, Cris, as mulheres são assim, os homens não. É um contexto geral. Falando sobre o signo de escorpião, tá? E aí ele vem com essa parte vingativa, ele é extremamente irritável, egoísta, desafiante, atrevido, materialista. Ele traz o lado sombrio do escorpião, ao mesmo tempo que ele traz o lado do sol. Então, tudo aquilo que você tiver que ver no escorpião, sempre tire o melhor dele, sempre queira ver o escorpião com a sua melhor qualidade, não com o seu lado sombrio, porque esse lado sombrio só quem conhece são os escorpiões. Felizmente ou infelizmente depende de cada ser, depende de cada vivência, depende de cada evolução de cada um. Lidar com o escorpião é ter um amigo fiel, vocês não tenham dúvida disso. Mas como inimigo, não queira saber quem é o escorpião na sua vida. Seja amorosamente, seja se desafiando em termos de trabalho, seja em projetos, seja em ideias. Quer ter um amigo escorpião, ele vai pegar você pela mão, ele vai te levar até o fim da vida e ele vai conseguir erguer você. Não tenha dúvida disso. A não ser que esse escorpião ele esteja realmente passando por todos os trânsitos das sombras, que é quando realmente o escorpião ele é muito interessante, que ele vai no submundo de si mesmo, ele acaba com tudo que ele construiu, aí ele renasce com uma força estrondosa que você diz, meu Deus, apareceu, meu Deus, como ele está. Então, é dessa forma que os escorpianos se procedem. Então, na tônica espiritual, ele tem a renovação dentro de si, ele tem a transformação, ele traz essa parte toda esotérica, toda mística, toda de magia, toda de mago. Esotericamente falando, dizem que quem nasceu sob o signo de escorpião mexeu realmente nos caldeirões aí de vidas passadas, né? Do lado contrário, né? Eu até acredito verdadeiramente nisso, né? Que se você for fazer uma regressão no escorpião, ele vai ver que ele veio numas fases de vida, assim, bem desafiadoras, né? Então, ele traz tudo isso. Um bom escorpião é um bom astrólogo, é um bom vidente, é um bom cartomante. Ele quer aprender sobre todas as artes, ele quer entender o porquê que ele está aqui, ele quer entender do que ele pode tirar o melhor proveito de todas as energias, de todas as situações, para poder viver bem. O escorpião ele não vive instintivamente, ele tem um instinto muito forte, mas ele não vive instintivamente para guerra, não. Pelo contrário, ele só não quer que atravessem o caminho dele, que aí realmente fica difícil. Ele não atravessa caminho de ninguém, tá? Mas quem atravessa o caminho dele normalmente não fica muito ileso, tá? Então ele gosta de se desafiar. Se você vê um escorpião triste na sua vida, você pode ter certeza absoluta que ele tá excessivamente fora do seu eixo. Ele precisa ter novidades, ele precisa ter desafios constantes, ele precisa ter uma mente ativa, o escorpiano ele precisa ter novos horizontes, muitos horizontes. Falar que um escorpiano tem início, meio e fim nas suas tarefas é mentira, porque depende muito de todo o mapa, tá? Mas normalmente o escorpião, ele quando começa a fazer uma transição de um estudo, de um conhecimento, de um trabalho, se realmente não for aquilo, ele vai largar. Seja o dinheiro que ele tiver pago, seja o tipo de trabalho, seja... O escorpiano, ele quando chega mais ou menos na fase da maturidade, ele quer ser totalmente independente, ele não quer depender, até porque o escorpiano, ele não consegue lidar com ordens, tá? Com comando, ele é o próprio comando da própria vida dele, sim. E tenho muito orgulho até de falar sobre isso, porque eu vejo muitos escorpianos, independente do seu ascendente, independente dos trânsitos que tem no seu mapa, são pessoas revolucionárias sobre todos os aspectos. São pessoas que
que buscam ascender, que buscam o conhecimento, que buscam o crescimento, que buscam o saber, que não têm a mínima dificuldade de ensinar, de maneira nenhuma. Não ensinam magias, não ensinam o lado negro, mas o lado para que a pessoa possa se erguer, para que ela possa crescer, para que ela possa entender qual é o caminho. O escorpiano, ele tem muito essa história de mostrar o caminho para as pessoas. E, infelizmente, quem não ouve perde tempo. Mas com a amizade com o escorpiano, ela é maravilhosa por causa disso, mas não tenham como inimigo, tá? Então ele traz essa transformação, ele traz a morte e a regeneração, né? A destruição para formas velhas. Se ele tiver que demolir uma casa, um projeto e recomeçar pelo tijolinho, cimento, ele vai fazer novamente. Isso vocês não tenham dúvida, tá? Ele é intelectual, ele é analítico, ele é espirituoso, científico, filosófico, concentrado naquilo que ele quer. Ele tem uma destreza construtiva muito grande, uma compreensão rápida e profunda de tudo aquilo que vinha acontecendo na sua própria vida, num todo. O escorpião, ele não é aquele egoísta de olhar só para o próprio umbigo. Ele divide, sim, mas ele somente divide o seu amor, o seu corpo, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, com quem merece. Quem não merece, ele não dá. Ele não perde tempo. E o escorpiano, ele tem uma coisa muito interessante. Se ele olhar para alguém e intuir que aquilo fez mal a ele naquele momento, ele sabe que mais à frente vai ser pior. Então ele prefere se afastar do que conhecer aquela pessoa. Seja homem, mulher, seja quem for. Ele tem essa intuição nata. O escorpião, ele nasce com essa intuição nata. Ele consegue ter uma visão mais à frente do que vai acontecer. Pelas próprias experiências dele, né? Pela própria força que esse sol traz para o signo de escorpião, que é a sua identidade. Ele percebe nitidamente a identidade que ele tem. Então ele não perde tempo. O escorpiano não perde tempo. Ele só perde tempo com quem realmente ele ama e quer ver crescer. Ele quer pegar pela mão, ele quer mostrar o caminho. Agora, o escorpiano também ele é excessivamente controlador. Ele quer, como pai e mãe, ele quer controlar a vida dos filhos. E para o escorpiano é muito difícil liberar um filho para a vida. Porque ele acha que é tudo aquilo que ele passou de necessidade, tudo aquilo que ele passou de desafio de vida, ele não gostaria que um filho passasse. Os escorpiões, eles são afetuosos na relação da sexualidade, mas não muito na relação de se doar, de se dar. Entendeu? Eles demonstram o amor de uma outra forma, até porque eles não acreditam no amor do outro, só no seu próprio amor. Então ele tem um egoísmo também. E ele quando olha, ele faz um raio-x de uma pessoa. Ele pode te dizer sem oráculo, sem mapa, sem nada, como é aquela pessoa. Aí as pessoas colocam assim, ai, mas você é muito rígido. Ai, mas você já julgou. Não, é o raio-x que o escorpiano tem no seu olhar, no seu sentir, na sua sensibilidade pelo outro. Se o escorpiano abrir a boca para te dar um conselho, eu digo para você, ouça. Porque normalmente 99,99% ele não está errado. Mas quando ele se cala, é porque também ele não quer perder tempo com aquela pessoa. Ainda também tem isso, tá? Então ele tem uma tônica mental intelectual, analítica, tá? Ele gosta de estudar toda essa parte esotérica, astrologia, ciência, céu, magia, feitiço, voodoo, tudo que você possa imaginar, o escorpião estuda um pouco ou se envolve nas religiões, nas seitas, ou seitas de linha branca, quando ele está ascendendo, quando ele já passou por tudo isso. Dificilmente você vê um escorpião, que é muito difícil, né? Ver um escorpião, quando ele está ligado a magias muito densas,
é porque ele está realmente no submundo de si mesmo. Que aí ele quer se vingar, alguém fez alguma coisa muito muito grave na vida do escorpião, então ele vai para detonar e se detonar junto, porque o escorpião tem muito disso. Depois ele ressurge realmente das cinzas como a fênix, para trazer o melhor de si, para trazer uma nova fase de vida, uma nova renovação, uma nova perspectiva no próprio olhar dele, porque ele precisa constantemente ter desafios. Ele gosta do desafio, ele gosta de uma construção, ele gosta de ver aquilo que ele se programou, ele tem que sentir na pele a sensação de desafio, senão ele não entra. Se for por pouca coisa, o escorpião não entra. Ele não tem por hábito também, o escorpião, ele tem um lado materialista, depende das fases do escorpião, mas ele também tem um lado excessivamente calculista, né? Não vislumbra muito o futuro, tá? Se preocupa em ter para se manter, gosta de uma vida boa sim, mas a maior preocupação dele é o que ele traz para conhecimento de si mesmo. O que aquilo pode somar para ele, como ele pode se manter sem precisar de ninguém, como ele pode se manter sem ter ninguém comandando a vida dele. Isso para o escorpião é imprescindível. Ele precisa realmente ter essa liberdade mental, principalmente, né? Precisa ter essa liberdade de atitudes na vida dele e precisa vislumbrar algo em termos de futuro que não lhe prejudique, tá? E que ele precise ter controle. O escorpião ele precisa ter controle da própria vida. Ele não permite que controlem a própria vida, seja o marido, seja filho, seja amor, seja amante, seja amigo, não tem isso. Ele quando permite que algo entre na vida dele e controle ele, é porque ele está deixando realmente o barco, mas vai ter uma hora que ele vai cortar. Nem tudo para o escorpiano, ele não dá essa brecha. O escorpiano ele gosta de se fechar periodicamente, estar dentro do seu lar, e amigos contados a dedos. E se tiver, né? Porque o escorpião não confia nas pessoas. Para dizer assim, eu tenho um amigo, é muito difícil. Ele tem muitos conhecidos, ele tem muitas satisfações de estar com determinadas pessoas, né? Mas dizer para o escorpião que ele tem um amigo é muito, mas muito difícil. Ele não confia nem nele mesmo, quanto mais em amigos. Ele não confia nas pessoas, tá? Porque ele traz essa tendência que o escorpião tem, não é de maldade com a vida ou com as pessoas, mas é por tudo que ele traz como essência do próprio signo dele. Isso é uma essência divina. Todos nós temos a nossa essência divina. E todos os escorpiões também têm a sua essência divina. Isso é essência divina, gente. Isso não é maldade, malícia. Não, isso surge quando ele nasce nessa terra e começa a lidar com as imperfeições dos seres humanos, né, com os desafios da vida, com os objetivos que não foram. Aí sim ele vai colocando essa essência dele para modular, né, o futuro da vida dele, o que ele vai vir fazer, né? Mas fora isso ele não traz essa maldade, essa malícia assim na vida. Não, ele traz isso como essência. E isso vai se reformulando, vai se moldando, conforme o escorpião vê que ele precisa se defender. O escorpião, ele tá constantemente em eterna defesa de si mesmo. Do mundo, da vida, das consequências, do trabalho, de família, de filhos, de amor. Ele tá sempre com 1000 pés atrás. Ele, antes de se colocar dentro de algo, ele olha toda aquela situação excessivamente por 1000 lados. Então, quando um escorpião abrir a boca para te dar um conselho, pare para ouvir ou anote, depois você observe. Raramente dá errado.
Então, ele traz toda essa compreensão rápida e muito profunda antes dos acontecimentos se passarem, tá? Ele tem tendência a viver no passado, recordando, somando a tendências destruidoras e tirânicas que podem ocorrer na sua vida. Isso depende muito de escorpião para escorpião. Depende de todo o mapa que ele tem. Traz a cor vermelho forte, suas matizes escuras, azul esverdeado, pedras topázio, granada, jasper, malaquita, perfume cedro, gerânio. Então, esse é um pouquinho do nosso escorpião de hoje, tá? Um pouquinho da personalidade de escorpião, que eu falo um pouquinho amanhã, o destino de escorpião, a saúde de escorpião. Então, eu vou fazer uma sequência sobre os escorpianos, tá bom? Eu espero que vocês me acompanhem esses dias, tá? Um beijo para vocês e um bom ciclo novo para nós escorpianos.